Salve, salve, meus grandes guerreiros e guerreiras, vem chegando aqui com o delegado, professor Alisson Rocha, criador do método Aprovação em Concursos Públicos. As crenças limitativas, para muitos que não sabem, são responsáveis por muitas e muitas desistências no mundo do concurso público. Quando eu falo muitos e muitos, 70% que estuda para concurso público desiste na primeira reprovação. Fala, isso não é para mim, eu não consigo estudar, tem que ter tempo, tem que ter um padrinho para passar no concurso público. Professor, eu quero saber o seguinte, se eu resolver muitas questões, eu consigo ser aprovado no concurso público? Ou, para eu ser aprovado no concurso público, eu preciso resolver muitas questões? Eu já recebi de vários alunos, vários seguidores, tá? Ali o aluno no início do treinamento, ele vem com aquela cabeça ainda do estudo tradicional, do estudo convencional, é o estudo que lhe foi ensinado a vida inteira e tem essa dúvida, professor, eu quero saber, porque eu fico com dúvida. Às vezes eu estudo a disciplina, estudo o assunto da disciplina e faço uma bateria de 50 questões, de 100 questões sobre aquele assunto. Eu estou no caminho certo, professor? No geral, quanto mais questões de concurso, no geral, eu resolver, vai ser melhor para mim, professor? Uma pergunta muito importante. E aí? Bom, o que acontece? Eu não quero ser indelicado, mas eu não posso me furtar de falar estatisticamente a verdade. Se resolver questão fosse sinônimo de aprovação por si só, todo mundo que é assinante do TEC Concurso, todo mundo que é assinante do QC Concurso, que é o site Questões de Concurso, ou de alguma outra ferramenta que tenha banco de questões, já estaria aprovado, certo? E não é o que acontece. Mas voltando para a pergunta, eu insisto em dizer que quantidade não necessariamente vai se converter em qualidade. Muitos de vocês ficam perdidos em grandes ferramentas tá? Na internet. Infelizmente não existe um tutorialzinho, um passo a passo para você fazer a sua melhor opção. Dentro dessa realidade, você carregando aquele ranço do estudo tradicional, você tem uma tendência a querer sempre trabalhar impulsionado pelo sistema límbico do seu cérebro. Você fica com aquela necessidade sempre de trabalhar quantidade. Você fica com a necessidade de trabalhar quantidade. E eu falo com experiência porque as minhas aprovações para concurso público, eu tenho 10 aprovações para concurso público, elas não caíram do céu. Eu construí em cima do meu método e com muito suor. E dentro do método que eu desenvolvi, que é um método aprovação em concurso, eu cheguei à conclusão que a gente tem uma ponderação de resolução de questões por assunto, que não há necessidade de você praticar determinados excessos. E qual seria, professor, essa ponderação? Então eu cheguei à conclusão que quando você está estudando, se no material, por exemplo, o nosso edital codificado, o material de apoio esquematizado, ele já supre essa necessidade, porque ali o aluno já vai conseguir encontrar o assunto, a esquematização do assunto e um número ponderável de questões para que ele consiga se testar e fixar o conteúdo. Porque eu já falei isso mais de uma vez, dentre as formas de fixação do conteúdo que nós temos hoje, a resolução de questões e a leitura do comentário da questão, do assunto que você estudou, é top 10. Consegue elevar em até 90% a sua capacidade de fixação no conteúdo. Mas qual seria um número ponderável, professor? Se você estudar determinado assunto, você deve fazer pelo menos 10 questões desse assunto, ok? Não há necessidade de você querer exaurir o assunto com um número máximo de questões. Isso é a maior crença limitativa que você pode carregar nos seus estudos, é a maior crença limitativa que você pode levar na sua vida como estudante.
não vai ser a quantidade de questões que você vai fazer naquele dia, ligado ao assunto que você estudou, não vai ser a quantidade de questões que você vai fazer naquele dia que você estudou, ligado à disciplina, vai fazer você aprender e conseguir manter a qualidade na sua memória de trabalho. Professor, o que é memória de trabalho? Memória de trabalho é a memória de curto e longo prazo. Não vai ser isso que vai fazer você manter qualidade na sua memorização. Um número grande de resolução de questões naquele dia ao qual você estudou o assunto. Porque eu sei que dá um vucu-vucu, né? Principalmente vocês que estudam sozinhos ou estudam de forma tradicional, não tem essa noção. Vocês caem ali no QC e saem matando, igual o cavalo doido. Vocês caem ali e saem matando. Aí vai fazer 10, vai fazer 20, 30, 50 e abre um sorrisão. Eu consegui resolver 50 questões do assunto, professor. Tá achando que tá tirando onda, tá achando maravilhoso, mas não é assim. Mais vale você avançar no número de assuntos estudados daquela disciplina que você tem um dia, limitando 10 resoluções de questões por assunto. Você tem que ter mentalidade de chamado perfil de candidato aprovado. Qual é o perfil do candidato aprovado? Tem a mentalidade que ele não vai ver aquele assunto só uma vez. Então não adianta ele querer fazer 1 milhão de questões daquele assunto. Não adianta ele querer exaurir um número de questões daquele assunto, que ele não vai conseguir e sempre vai estar dando vontade de fazer mais. De fazer mais. Professor, eu fiz mais de 60 questões sobre a santa. Para quê? Quantidade na qualidade, meu filho. Mas valia a pena você ter estudado 3 assuntos, 4 assuntos daquela disciplina, do que você ter ficado agarrado num só assunto, fazendo uma cacetada de questões. O perfil do candidato, o perfil do aluno aprovado que estuda comigo é simples. Ele já enxerga exatamente como eu explico. Ele não fica olhando para o umbigo. Ele não fica olhando para o pé dele. Não. Ele não fica. Ok? Ele olha já lá para frente. Então, ele sabe que vai voltar naquele assunto várias outras vezes. Que terão várias outras oportunidades para que ele possa fazer mais outras questões, sempre complementando. Por quê, professor? Porque vamos agir com bom senso? Vamos agir com bom senso. A gente sabe que o principal é o assunto, certo? De 1 a 100 eu já falei. O principal, 80% de importância é o assunto. Que esse assunto ele é cobrado para qualquer carreira, para qualquer concurso. Aí vem algumas ponderações, tá? Então, sabendo disso, você vai fazer 10 questões, olha a abrangência, né? Quando a gente fala 10 questões, você tem que abrir sua mente. 10 questões têm uma abrangência absurda em relação àquele conteúdo, em relação àquele assunto que você estudou. Para aquele período, está mais do que satisfatório, porque você tem que ter em mente que você vai voltar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes ainda em cima daquele assunto. Esse é o segredo. Então, uma soma total prevendo que você fará, você ainda terá um alcance de 80 questões, numa média por assunto. Então você vai cercar de tudo quanto é forma, a possibilidade do examinador se surpreender no dia da prova, em termos de confecção e estruturação daquele assunto. Mas não adianta você fazer isso em um dia e deixar o restante para trás, isolar o assunto, porque sua memória ela é exatamente seletiva, ela vai dar prioridade ao que você tem feito constantemente de forma mais recente. E o que você fez lá atrás, você acha que você conseguiu porque teve até um desempenho razoável, você fez muitas questões sobre aquele assunto, vai ficando esquecido. Quando você volta, dá aquela sensação que você não sabe de muitas coisas. Aí vem a insegurança, você não lembra de determinados detalhes. E o pior, aí é o pior, você começa a errar o assunto, você começa a decrescer o seu desempenho no assunto que você estava bem, mas por falha de planejamento estratégico na resolução de questões. Então, assim, cuidado com esses excessos, tá? Cuidado. Já dizia o grande lutador de arte marcial Bruce Lee. Bruce Lee falou o seguinte: um bom lutador não é aquele que vai dar 1000 socos em um dia. Não, o bom lutador é aquele que treina 100 vezes 1000 socos. Então, dentro dessa filosofia, você tem que entender o seguinte: não adianta
você se debruçar, tentar querer exaurir um número absurdo de resolução de questões de determinado assunto. Você tem que ter a concepção que você ainda vai voltar nesse assunto várias outras vezes e o seu aprendizado ele vai ser fragmentado. Aí eu sempre falo até com meus alunos, imagina se eu te der um bolo de chocolate. Toma aqui, ó, aquele bolo de chocolate gostoso. Se você quiser comer o bolo de chocolate de uma vez, você vai ficar se sentindo mal. Você vai ter aquela sensação que engordou uns 10 quilos. Vai ficar cheio de traumatização. Mas se você comer a fatia do bolo, uma fatia, todo dia, no decorrer da semana, você vai conseguir comer o bolo todo. Vai ficar satisfeito. Você vai ter, né, realmente aquela impressão de saciedade real. Você não vai ter passado mal, não vai ter ficado enjoado. Esse é o segredo. O seu aprendizado, ele não tem que ser na marra, no peito, igual sempre te ensinaram. Não. O seu aprendizado, ele é feito aos poucos. Com um sistema de repetição, com um sistema de fragmentação de contatos que você tem com aquele assunto que realmente é importante para o seu concurso. É simples assim, tá? Então, verdade ou mentira? Que eu preciso fazer muitas questões para ser aprovado no concurso público. É mentira, isso é uma crença limitativa. Você tem que fazer um número razoável de questões, como eu já falei agora, que seja necessário e suficiente para que você consiga fixar o conteúdo. E você tem que ter em mente, você tem que ter perfil de vencedor, perfil de candidato, perfil de um aluno aprovado. Você tem que ter em mente que você vai voltar várias vezes naquele assunto. Então o seu aprendizado ele vai ser complementado várias outras vezes. E é exatamente isso que vai fazer sua memória de trabalho, e a memória é curto, longo prazo, ficar de forma equilibrada, que você consiga manter seu nível de aproveitamento acima de 80%, que não tenha aquele efeito reverso. Você começa a errar o que você acertou, isso é horrível. Tem um monte de pessoas que podem acreditar no que eu falo ou não, mas olha para o seu umbigo, sendo sincero, olha para o seu umbigo e vê quantos concursos você já foi aprovado. Eu já passei em 10 concursos, só para delegado foram 3. Então eu falo com propriedade como profissional, tá? Muitos têm humildade de aprender, outros vão insistir no próprio erro e vai ficar cultivando o sabor amargo da reprovação, certo? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Vamos manter sempre o foco, contem sempre comigo e vamos quebrar tudo, não tem conversa. Fui!